Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nossos vídeos das segundas-feiras, vídeos de desabafo, reflexão, experiências e um pouco mais, ok? Pessoal, sem tantas voltas, lembrem-se que hoje nós vamos continuar a falar sobre o mesmo assunto do vídeo passado, tá? Se vocês se lembram, no vídeo passado nós deixamos ele na metade porque o vídeo estava a se estender bastante. Então eu decidi fazer um outro vídeo para dar continuidade no tema anterior. E se tu não viste o vídeo anterior, caso tenhas caído aqui de paraquedas, eu te recomendo que primeiro assistas o vídeo anterior para tu entenderes a lógica e a reflexão que nós estamos a tentar construir, e depois disso então podes voltar nesse vídeo para tu conseguires de forma mais fácil acompanhar esse raciocínio lógico, ok? Eu vou deixar aqui no card o vídeo, ou seja, o link, né, para veres o outro vídeo, e também vou deixar na descrição ou talvez nos primeiros comentários. E se não estás subscrito no canal, por favor, subscreva-te e deixe sempre um like aí para ajudar o meu trabalho. E quero agradecer também ao pessoal que está aí a se subscrever, já quase estamos a chegar nos 100 subscritores, então continuem aí a dar uma força, e os comentários sempre estão abertos para as vossas opiniões e também para vocês pedirem assuntos que vocês querem que eu trate nos vídeos, ok? Sem tanta volta, vamos logo ao que interessa, ok? Então, nós estávamos a falar no vídeo passado sobre as dinâmicas atuais dos relacionamentos, ok? Nós fizemos um pequeno resumo sobre o que tem acontecido atualmente e por que isso acontece. Falamos um pouco sobre a história detrás disso, e hoje eu quero começar esse segundo vídeo com algo que eu vi há tempos na internet, e se vocês não viram, eu recomendo que pesquisem, ok? É um vídeo que se chama A Teoria 90-10. Não sei se vocês já ouviram falar, mas caso não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam, porque ele está completamente relacionado com o que temos vindo a falar e o que vamos tratar hoje também. De que fala esse vídeo? Eu vou dar um resumo muito básico, muito rápido assim. O vídeo, até porque o vídeo é curto. É um vídeo do TikTok, então é muito curto. Mas basicamente, quem faz esse vídeo é uma moça. Eu vi o perfil dela, acho que o perfil dela é Eu Souzinho, algo assim. Eu Souzinho, algo assim. E o que ela fala nesse vídeo? Basicamente ela menciona que já alguma vez tu te veste num relacionamento e tu percebes que a pessoa que está contigo até é uma boa pessoa. Ela tem 90% dos atributos que você procura em alguém, tem 90%, mas faltam 10%. Daí tu decides terminar esse relacionamento porque tu queres os 10%, não é? Só que tu vês uma pessoa que tem esses 10%, então o que tu fazes? Tu decides terminar o relacionamento com a pessoa que tinha os 90% para tu ires atrás dos 10% que faltavam. Só que quando você sai desse relacionamento com a pessoa que tinha os 90% e entras no relacionamento com a pessoa que tinha os 10% que você procurava, tu acabas descobrindo que essa pessoa tem apenas 10%. Ou seja, esses 10% que tu buscavas é tudo que essa pessoa tem. Os outros 90% ela não tem. Então, quando tu te apercebes dessa situação, tu simplesmente entendes que perdeste os 90%. E isso está completamente ligado com o que nós estamos a tratar desde o vídeo passado. E a outra coisa que também acontece muito nos relacionamentos atuais, lembrem que é isso que nós estamos a falar, ou seja, por que os relacionamentos atuais não são duradouros, é a questão das falsas expectativas. Vejam bem, relacionado com esse ponto que nós tratamos agora dos 90-10, né, essa teoria, tem muita gente, tal como já mencionávamos também no vídeo passado, que até estão num relacionamento bom, ou que até conhecem pessoas realmente boas, tá? Conhecem pessoas boas, trabalhadoras, que talvez até fisicamente atraentes, outros, sei lá, com alguns atributos que elas procuram. Mas quando chega no momento de entrar num relacionamento, essas pessoas pensam duas vezes porque olham em sua volta e veem que tem muita gente que tem o que elas desejam, né? E então elas vão com essa expectativa. E quando eu falo elas, não estou a falar das mulheres apenas, ok? Eu estou a falar das pessoas. As pessoas vão nesses relacionamentos, ou seja, simplesmente vão atrás dessas pessoas que têm o que elas procuravam, e
depois acabam descobrindo que não é bem assim. Agora, uma coisa que está completamente relacionada ao ponto que nós tratamos sobre a internet, que eu acredito que seja o ponto principal, é que por causa da internet é muito fácil nós cairmos na armadilha dessa teoria do 90-10. Porque uma pessoa até pode estar num relacionamento onde a pessoa é amorosa, é carinhosa, é atenciosa, é fiel, é respeituosa, essa pessoa trabalha ou pelo menos luta para crescer na vida. A pessoa pode estar num relacionamento assim, mas quando ela olhar na internet, quando ela olhar no Instagram, supostos relacionamentos que aparentemente estão a pipocar, ou porque talvez esse casal viaja muito, tem fotos em diferentes países, ou simplesmente porque o casal grava vídeos juntos, aparentemente é um relacionamento perfeito. E quando as pessoas veem esse relacionamento aparentemente perfeito, elas começam a questionar acerca do relacionamento delas. Porque imagine só, se tu tens um relacionamento que você e a tua parceira ou teu parceiro saem uma vez por semana ou talvez 2 vezes por mês, né? Às vezes está todo mundo os dois trabalham, tem pouco tempo para se encontrarem, ou porque às vezes não tem assim tanto dinheiro para gastarem, coisas do gênero. Quando tu entras na internet, entras no TikTok ou no Instagram e de repente vês que a maioria das pessoas que você segue, já sejam elas amigas ou familiares, saem constantemente, as postagens delas são em restaurantes tops, restaurantes de luxo. O que isso cria na tua cabeça? Isso cria uma falsa expectativa de tu também teres um relacionamento assim. E quando tu notares que o teu parceiro não te proporciona isso, o que é que tu fazes? Terminas e procuras alguém que te proporciona isso. O problema é que quando tu entras nesse novo relacionamento, às vezes encontras a mesma realidade e essa pessoa te dá ou igual ou o que a outra pessoa talvez até nem dava. Mas tem algo que é ainda mais perigoso. Olhe, existem pessoas que naturalmente são bonitas, atraentes, assim como eu, né? Existem pessoas que são naturalmente bonitas, atraentes e têm a sorte também de terem dinheiro. Não, tem boas condições financeiras, essa história toda. Quando uma pessoa chega a se relacionar com uma dessas pessoas dessa categoria, automaticamente os standards dessa pessoa sobem. Ou seja, os requisitos, né, para que essa pessoa entre num relacionamento sobem. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa já teve a possibilidade de entrar num relacionamento desse nível. Vou dar um exemplo muito básico. Eu vou tomar um dos famosos, né, de Angola, por exemplo. Vamos fazer de conta o Igor Benza, tá? Quem é angolano sabe quem é o Igor Benza. Digamos que uma pessoa consegue namorar com o Igor Benza. Tu achas que essa miúda vai ter tanto desejo assim de voltar a namorar com alguém como eu? Tá, eu tô aqui a ser francos. Vocês conhecem o Igor Benza, né? Para Angola, o Igor Benza é o galã, o rei da televisão e tal. Uma moça que namorou com o Igor Benza, ela vai aceitar namorar comigo? Digamos que um exemplo que a Zuleika, né, a esposa dele, termina o relacionamento. Achas que ela vai aceitar namorar comigo? Ela não vai aceitar. Primeiro, porque vai ter na mente, calma aí, se eu ficar com o Felipe, as pessoas vão se rir de mim. Vão falar, acabaste assim tão mal. O mesmo acontece com os rapazes também, às vezes, né? Quando nós namoramos com uma supermodelo, com alguém muito linda, top. Quando nós terminarmos esse relacionamento, é muito difícil que eu volte a ter um relacionamento com alguém que está muito abaixo do nível dessa pessoa. Porque simplesmente eu já tive a possibilidade de ter um relacionamento com alguém que está no top. Então eu falo, não, se eu já tive uma vez, eu vou voltar a ter. Mas então existe um problema. As pessoas como o Igor Benza não são 50% da população. São talvez 10% ou talvez menos. E as pessoas todas, né, querem um Igor Benza como esposo ou como namorado. E o que acontece com esse tipo de pessoa? Tem muita concorrência. Agora, principalmente para os homens assim que têm muita concorrência, claro que para eles é muito fácil terem relacionamento com qualquer mulher, né? É bem provável que se o Igor Benza agora termina o relacionamento dele e se declara solteiro, vai ter o inbox dele do Instagram a chover de mensagens de todo tipo. E ele, claro, por ser um galã top, vai ter a possibilidade de escolha. Agora, se o Igor não for uma pessoa de caráter, o que ele vai fazer? Vai se aproveitar dessa situação
e ele começa a namorar com todas, porque ele não quer saber, ele quer se aproveitar, então pega qualquer mulher, namora com uma, duas, três, se ele quiser namorar com 10, ele é capaz de fazer isso, se quiser até namorar com 50, ele é capaz de fazer isso. O problema é que as pessoas que saírem desse relacionamento porque ficaram com o Igor Benza, quando elas forem buscar um outro relacionamento, isso de forma inconsciente, elas vão procurar alguém como o Igor Benza. O problema é que não tem tantos Filipes por aí, não tem... Tô a brincar. Não tem tantos Igor Benzas por aí. Então, quando as pessoas criam essas expectativas, se colocam num certo nível e querem estar com as melhores pessoas, não há melhores pessoas para todos. Às vezes nós temos que nos conformar com o que nós temos acesso, com as pessoas que nós temos acesso. E isso aqui eu acredito que seja uma das razões mais terríveis que faz com que muita gente hoje em dia ainda continue solteira. Sim, podem acreditar que esse é um dos pontos mais principais. E eu recebi vários comentários no vídeo anterior, postei um short no TikTok, recebi comentários de pessoas a darem também opiniões e opiniões bem válidas. No final das contas, nós temos expectativas e não encontramos pessoas que cumpram essas expectativas. Não sei se vocês já repararam. Até falando nisso agora me lembrei de algo bem engraçado. Eu tenho uma amiga, nem sei se eu tenho que chamar ela de amiga, tá? Mas é uma amiga que eu tenho, ela é boa, eu considero ela uma amiga, porque ela me dá muitas dicas, me aconselha muito. E ela ontem fez uma cena bem louca. Nós estávamos a conversar e ela disse: Felipe, me dá o teu Instagram, deixa ver aqui se encontramos alguém interessante para ti. Eu nunca fiz isso na vida, eu nunca faria isso, mas eu fiz porque eu sabia que o meu Instagram, eu uso mais ele como é que eu digo, eu uso ele mais para os assuntos de música, né? Então eu disse, ok, deixa eu passo para ela, não tem nada aí. Ela pegou o meu Instagram, começou a fazer scroll down, e ficou a me perguntar, e essa? A fulana? E eu falava, fulana não, essa tá casada. Ok. E ela passava, não, essa não, essa não é pra ti. E depois parava, e essa? Não, essa vive, sei lá, num outro país. Ela fala, ok, passa. Depois rodava, e essa? Essa parece interessante. E eu falava, essa tem namorado. Ok. Depois rodava um pouco. Essa parece interessante. E me mostrava. Aí eu falava, essa tá casada. Ou seja, a maioria das pessoas que ela achava interessante estavam casadas. Ou então vivem completamente distante, países completamente diferentes. Por que eu tô aqui a falar sobre isso? E o mais engraçado é que isso aconteceu ontem. Por que eu tô aqui a falar isso? Porque quando tu tens expectativas, tu naturalmente procuras expectativas em uma pessoa. Ou seja, os requisitos que você tem, normalmente tu encontras em pessoas que já estão num relacionamento. Para tu encontrares pessoas que não estão em um relacionamento com esses atributos, é algo completamente difícil. Por que isso acontece? Porque não é que essas pessoas tenham tido esses requisitos, esses atributos, quando elas eram solteiras. Muitas dessas pessoas alcançaram ou adquiriram estes atributos já estando no relacionamento, ou seja, são coisas que foram construídas. Eu ouço muitas mulheres a falarem, eu gostaria de ter um homem provedor, um homem forte, um homem protetor. Ei, eu vivo sozinho, eu não estou interessado em ser provedor de ninguém, não estou interessado em ser protetor de ninguém. Quando eu entrar num relacionamento, talvez aí sim, eu vou me preocupar em ser provedor e protetor. Mas agora, ainda que eu queira, eu vou prover a quem? Tá bem, às vezes ajudo minha família, às vezes ajudo amigos, mas eu nunca vou exercer nenhum papel de provedor ou protetor enquanto eu não estiver numa posição que me obriga a proteger ou a prover. Muitos dizem, eu quero um homem macho, um homem masculino. Como é que você vai ver isso? Vais ver como? Através das fotos no Instagram, através do TikTok, através das nossas conversas. Isso são coisas que eu posso fingir, são coisas que eu posso falar, eu sou um macho alfa, eu sou o grandalhão, eu sou muito forte, eu luto, eu bato. Mas na vida real talvez não seja assim. Quando nós começarmos a sair, se aparecer um cara a nos dar corrida, talvez eu fuja. Essas coisas não se veem. Mas a outra coisa que muita gente põe muito ênfase é a questão financeira. E nós sabemos que a sociedade atual, pelo menos para nós, tem sido um pouco mais difícil. Porque antes nós vimos, os nossos pais não tinham tantas condições assim, mas tiveram 7 filhos, 8, 10. Hoje as pessoas têm medo de ter um filho porque simplesmente não têm como cuidar delas, financeiramente falando, né? E também já falamos sobre isso
num outro vídeo. As pessoas fazem tanto ênfase na situação financeira e que todo mundo quer homem que já está financeiramente realizado. E eu, pelo menos, a maioria dos meus amigos, a maioria das pessoas que eu conheço, não estão financeiramente realizadas. São pessoas que estão constantemente a batalhar para se realizar financeiramente. E se calhar, se eles estivessem num relacionamento, ou se nós estivéssemos num relacionamento, nós conseguiríamos crescer financeiramente da melhor forma. Por quê? Porque eu pego um pouco do que eu tenho e um pouco do que a outra pessoa tem, juntando podemos construir uma fortuna, ou podemos talvez investir melhor, né? Porque vamos dividir os gastos. Mas todos nós sabemos que isso aqui na teoria é bom, mas na prática ninguém quer isso. Todo mundo quer alguém que já está realizado. Pelo menos para as mulheres, porque para os homens isso não importa tanto. Mas as mulheres principalmente, elas querem alguém que já está realizado financeiramente. Querem alguém que vive sozinho, tem casa própria, não sei mais quanto, blá blá blá. E eu sei que muitas podem dizer, não, mas não são todas. Mas isso, naturalmente, as mulheres sempre vão procurar alguém que já está bem, né? Que já está mais ou menos realizado. E os homens, quando já estão nesse nível, eles não aceitam mais ficar com qualquer pessoa. Eles também agora começam a criar muitos filtros. Dos amigos que eu tenho, que eu acredito que estão financeiramente mais ou menos estável, ou pelo menos estão em um nível financeiro um pouquinho elevado, eles têm um monte de filtros, me incluindo. Nós temos uns filtros muito finos, que não é qualquer pessoa que passa ali. Temos filtros muito grandes. Então, quando tu juntas todas essas coisas, todos esses detalhes, quando tu vês os pontos que nós mencionamos no vídeo passado e os que nós estamos a mencionar aqui hoje, tu vês que acaba sendo uma loucura, que ninguém encontra ninguém e todos nós estamos a caminhar para direções completamente diferentes. Em vez de nos encontrarmos, nós estamos um passa daqui, outro passa dali e no final de tudo relacionamentos não acontecem. E nessa parte do vídeo, eu sei que também esse vídeo, de novo, se fez muito extenso, porque isso é um tema que podemos aqui ficar uma semana a falar sobre isso. Eu acredito que nós precisamos repensar o que realmente queremos. Acredito que precisamos repensar o que realmente importa. Será que as postagens, as fotos no Instagram importam mais que um relacionamento verdadeiro? Será que viagens importam mais do que uma família? Será que realização pessoal importa mais do que ter família? Porque quando nós vemos nesses todos os fatores, são apenas questões de egoísmo, autossuficiência que fazem com que as pessoas continuem a estar solteiras, porque estão em busca de coisas para o seu bem próprio, sem pensar sequer no bem do outro. Muitas pessoas dizem, não, eu não entro num relacionamento porque não tenho condições para sustentar os meus filhos. Você não precisa ter filho de imediato, logo que você entra num relacionamento. Tu podes entrar num relacionamento e depois de um tempo, quando vocês já tiverem melhores condições, terem filho. Ou até vocês podem ter filho, depois as condições vêm. Para nós, pelo menos que somos cristãos, eu acredito que se eu entro num relacionamento e eu tenho um filho, Deus vai prover. Claro que eu vou ter que trabalhar mais duro, mas talvez há portas que só vão se abrir por causa desse filho ou por causa desse casamento. Então nós precisamos repensar o que está acontecendo com nós, caras. O que está acontecendo com os homens, o que está acontecendo com as mulheres, o que está acontecendo com a sociedade, as pessoas. Mas no final de tudo, eu acho que já sei o que está acontecendo conosco. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos do modelo original e queremos o nosso próprio modelo. Eu acho que isso é o resumo de tudo, né? Vamos terminar esse vídeo por aqui. Provavelmente no próximo vídeo vou falar sobre filtros. Eu vou ver como é que eu faço isso, mas vamos falar sobre filtros. Os filtros que nós, querendo ou não, temos nas nossas vidas, ok? Obrigado por teres visto o vídeo até aqui e nos vemos no próximo.